No vídeo de hoje o foco é ISA Energia Brasil e os resultados do quarto trimestre de 2025, encerrando um ano marcado por investimento recorde, avanço de projetos e redefinição da receita ligada ao RBSE, a rede básica do sistema existente. Tudo isso num cenário de juros ainda altos em termos reais, pressão fiscal e forte demanda por expansão das redes de transmissão para suportar a transição energética e a maior participação de fontes renováveis no sistema. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Em 2025, ISA Energia energizou 3 projetos novos, os chamados Greenfields, adicionando R$205 milhões em RAP, a receita anual permitida que remunera a disponibilidade da rede de transmissão. Esses projetos entraram em operação, em média, 14 meses antes do prazo regulatório, acelerando geração de caixa em um contexto de necessidade urgente de reforço do sistema elétrico. Nos projetos Água Vermelha, Riacho Grande e Piraquê, as RAPs ficaram em 8,5, 93 e 103 milhões de reais, respectivamente, com margens de geração de caixa medidas pelo EBITDA entre 90% e 95%, patamar típico do segmento de transmissão. EBITDA é a sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, sendo uma medida de geração operacional de caixa e a principal linha a ser observada na DRE de uma transmissora, visto que sempre há muita variação na depreciação, resultado financeiro e até mesmo nos impostos, como veremos a seguir. As antecipações de energização variaram de 5 a 22 meses e vieram acompanhadas de CAPEX abaixo da referência da agência reguladora. CAPEX significa investimento em ativos de longo prazo, como linhas e subestações. Em alguns casos, a eficiência superou 40% em relação ao orçamento regulatório, reforçando a capacidade de execução mesmo em ambiente de custos pressionados. No pipeline, ou carteira de projetos em andamento, ainda há R$6 bilhões em CAPEX remanescente, com energizações previstas entre 2026 e 2029, incluindo empreendimentos como Piraquê, Jacarandá e Serra Dourada. Os investimentos em Greenfields em 2025 atingiram R$3.414 bilhões, acima dos R$2.263 bilhões registrados no ano anterior, evidenciando uma tendência clara de aceleração em sintonia com a necessidade da empresa de repor a perda de receita em 2028 com o fim da RBSE. Em reforços e melhorias, que correspondem à modernização, ampliação ou adequação de ativos já existentes, os investimentos chegaram a quase R$1,7 milhões em 2025, frente a 1,3 de 2024 e 46% maior que 2021. O pipeline com intervalo de 4 anos já autorizado subiu em valores reais de 5,5 em 2024 para 6,3 bilhões em 2025. Se levar em consideração que foram executados 1,7 bi de investimentos ao longo de 12 meses, foram autorizados 2,3 novos no mesmo período, sendo 1 bilhão apenas no quarto trimestre. Os reforços e melhorias são particularmente interessantes para a companhia, pois são projetos bastante rentáveis, uma vez que não possuem concorrência direta, como nos leilões de transmissão. Somando Greenfields e reforços, os investimentos autorizados alcançam R$12,3 bilhões, consolidando um patamar historicamente elevado de projetos em andamento. Em 2025, o investimento total atingiu recorde, com R$3,4 bilhões em Greenfields e R$1,7 bilhão em reforços e melhorias, superando com folga os volumes observados em 2021 e 2022 e caracterizando uma fase de expansão intensa na infraestrutura de transmissão. Na parte de receitas, quando olhamos na ótica trimestral, é possível observar na evolução comparativa que, apesar do aumento de 88 milhões na atualização do IPCA e energização de projetos, houve queda de 52 milhões com o ajuste da RBSE e 64 milhões em mudanças contábeis da PA, resultando em uma queda de 3%. Na comparação anual, a receita caiu de 4,5 para 4,3 bilhões em 2025. Mas é importante observar a divisão, pois há uma queda de cerca de 300 milhões na RBSE, porém um incremento de 2% no resultado operacional, mesmo com os ajustes contábeis que vimos anteriormente.
O EBITDA recuou de 3.541 para 3.455 bilhões de reais, refletindo a menor receita líquida. Já o lucro líquido passou de 2.077 para 1.626 bilhão de reais ano a ano. Entre os fatores que explicam essa variação estão a queda na receita em razão da redução da RBSE, a maior despesa financeira, consequência do aumento do endividamento e dos juros elevados, mudanças na alíquota do CSLL. Por outro lado, houve eficiência nas despesas operacionais, com menor provisão para a previdência e maior capitalização de horas técnicas, ou seja, parte dos custos de pessoal foi registrada como investimento em projetos. O índice, que chegou a 32%, ajudou a compensar parcialmente os outros efeitos das linhas seguintes do balanço. Em 2025, foram emitidos cerca de 4 bilhões de reais em debêntures, títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado, com prazos entre 8 e 15 anos, a custos em torno de inflação mais 6,6% a 7,4% ao ano, com spread abaixo dos títulos públicos indexados à inflação. A dívida bruta subiu de 10,2 para 14,1 bilhões de reais, e a alavancagem passou de 2,72 para 3,63 vezes o EBITDA. A alavancagem mede a relação entre dívida e geração de caixa operacional, indicando o grau de endividamento da companhia. O nível atual é condizente com uma transmissora em ciclo intenso de investimento, mas amplia a exposição ao comportamento dos juros e da inflação. A dívida bruta, que chegou a 16 bilhões, está 66% indexada à inflação, o que é bom, já que as receitas também são reajustadas por esse indexador, e 29% pelo CDI, que vai ser beneficiada com a redução na taxa básica. O cronograma de amortização, que mostra quando a dívida precisa ser paga, indica concentração relevante de vencimentos a partir de 2030, mas com amortização baixa no médio prazo. Ao final de 2025, o caixa e equivalente somavam 2,1 bilhões de reais, reforçando a posição de liquidez. Com isso, a alavancagem saltou de 2,72 para 3,63 vezes sobre o EBITDA, sendo que a empresa prevê que o pico deve ocorrer agora em 2026, chegando a 4 vezes. Isso não chega a ser preocupante, pois as transmissoras possuem receitas previsíveis. O total de proventos em 2025 foi de 1,2 bilhão de reais, equivalente a R$ 1,85 por ação. O percentual do lucro distribuído permaneceu em 75%, padrão estável desde 2022. O yield anual caiu de 10,3% para 6,7%, em parte justificado pelo avanço na cotação do papel, e em parte pela redução na lucratividade devido ao ciclo de investimento. Junto com o resultado, a empresa trouxe um novo anúncio de 42 centavos por ação, com 3 Datacom, mas com pagamento único em 29 de abril. Importante observar que trata-se de dividendos, diferente do que alguns outros youtubers andam falando, de que a empresa só paga JCP. Em ambiente de renda fixa atrativa, manter previsibilidade de proventos é estratégia de retenção de investidores. A disciplina financeira parece buscar equilíbrio entre expansão e remuneração. A companhia destaca 5 pilares: modelo de negócio resiliente com receitas ajustadas pela inflação, disciplina financeira, vantagens competitivas demonstradas pelo histórico de execução, oportunidades ligadas à transição energética e visão de longo prazo com impacto social e ambiental. Esses elementos dialogam com um setor de transmissão que permanece central na expansão do sistema elétrico brasileiro, embora sujeito a riscos como mudanças regulatórias, discussões sobre encargos setoriais e restrições fiscais. No balanço geral, o último trimestre de 2025 da ISA Energia Brasil mostra uma empresa em pleno ciclo de expansão, com investimentos recordes em novos projetos e reforços, ao mesmo tempo em que ajusta gradualmente sua estrutura de receitas com a redução do RBSE. A combinação de alavancagem mais elevada, carteira robusta de projetos, política estável de proventos e alongamento da dívida resulta em um perfil de risco-retorno típico de ativos de infraestrutura de longo prazo. Esse perfil tende a beneficiar o investidor caso a execução continue eficiente e o ambiente regulatório e monetário permaneça razoavelmente previsível. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.